falamos de dois caminhos. Um que o sábio conquista, que é para cima, é hacia o céu, é até aquele lugar o qual o Senhor já venceu e está sentado na destra do seu Pai, que Ele prometeu para os salvos. Lugar onde os vencedores irão chegar. Aqueles que venceram o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Aquele que por meio da fé em Jesus Cristo venceram o mundo. Venceram o pecado. Venceram as tentações. Venceram toda a classe de males aqui na terra. Aquele lugar onde a palavra nos relata, no livro de Lucas, capítulo 16, verso 19, a parábola do rico e Lázaro. Onde duas pessoas faleceram. Um que era pobre, um que era enfermo, um que era na sociedade desprezível, porque não tinha abundância de riquezas aqui na terra, porque quase que não tinha nem para comer, mas tinha uma riqueza espiritual dentro de si. Ele tinha Deus, ele tinha o Deus de todo poder, o qual poderia salvar a sua alma, e o salvou. Deus o levou para o paraíso, para o seio de Abraão. Deus o levou para um lugar de repouso eterno, um lugar deleitoso, um lugar tão lindo. Que a palavra nos relata. Uma cidade tão linda, resplandecente, coberta de ouro, cristal. Onde habitam os anjos e adoram constantemente o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É ali que foi Lázaro. É ali que foi aquele que foi fiel até a morte. Quanto isso, o outro homem que a palavra não nos registra o nome, mas foi um homem que teve muita posição social, muitas posses, muito dinheiro. Faltava-lhe o principal, faltava-lhe o amor de Deus. E Deus dá para todo aquele que quer. Faltava-lhe o amor, porque ele não tinha amor para compartilhar com aquele pobre, nem as migalhas que sobravam da mesa do rico eram para aquele pobre.
Ele não tinha amor. Faltou-lhe o principal. Quem não tem amor não tem Deus, porque Deus é amor. Então, tanto para um como para o outro, chegou o momento do final dos seus dias aqui na terra. E esse outro homem foi parar lá no lugar onde falamos anteriormente, lugar de tormento, lugar onde queima continuamente o fogo, a alma do homem, onde esse rico desejava muito que lhe seja molhado a língua com uma gota de água, que o mendigo Lázaro molhasse na sua língua. Isso era o que ele pedia, porque ele viu ao longe a Lázaro, lá desde o inferno, viu que ele estava lá no céu. Mas a oportunidade foi dada para cada um deles, aqui na terra, para poder cada um colocar a sua vida em comunhão com Deus. Cada um teve a sua oportunidade. Hoje o Senhor está dando a oportunidade para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que entregou o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. A oportunidade está sendo dada, mas muitos pensam que essa vida irá durar tanto que não pensam no dia da sua morte. Mas esse dia chega para cada um no momento que Deus determinar, em qualquer momento. E se você não estiver preparado, e se você estiver afastado de Deus, lá pelo caminho, quando a sua alma esteja sendo arrancada do seu corpo, não haverá oportunidade de poder se reconciliar com Deus. Já não haverá mais solução para o seu problema. O problema tem que ser solucionado aqui enquanto estivermos na terra. Porque Deus está dando oportunidade. Já entregou o seu Filho por propiciação por todos os seus pecados, para interceder ao Pai, para fazer de advogado a seu favor. Basta você crer, dar um passo de obediência e assumir que você é um filho de Deus e pode que tenha se afastado, mas voltar-se ao Pai, voltar-se ao Pai com o coração arrependido. Ele irá perdoar, Ele lhe virá a limpar, dar vestes novas, vestes de salvação. Deus está fazendo o chamado para a salvação. Em breve Jesus Cristo virá para arrebatar a sua igreja, virá para levar os seus escolhidos. Muitos ficarão de fora, muitos baterão na porta, chamando pelo Senhor, 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 abre nossa porta.
a porta estará fechada, a porta da salvação. Hoje está aberta a porta da salvação que Cristo deixou aberta para todos. Em breve será fechada e não haverá mais tempo. Aí onde o Senhor irá dizer, não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É necessário reconhecer que pecou. É necessário reconhecer que se afastou de Deus e largou o caminho do Senhor e decidiu adoptar outras crenças. Entristeceu a Deus. É só isso que é necessário fazer para poder ter comunhão com o Pai, para poder aguardar pela sua salvação. Se partir da terra hoje, estar seguro que você irá para o repouso eterno, irá ressuscitar também dentre os mortos, que o Pai irá los ressuscitar, mas para a salvação, não para a vergonha eterna. Que Deus venha abençoar cada morador, que Deus venha alcançar os lares de cada um, porque tempos trabalhosos virão sobre toda a terra. Aquele que não estiver fundado na palavra, fundamentado em Cristo Jesus, irá sofrer, irá passar pela grande tribulação, irá passar por grandes momentos de angústia aqui na terra. Jesus está chamando ao convite da salvação. Todo aquele que quiser aceitá-lo como único, suficiente e salvador, ainda está a tempo. Ainda pode aceitá-lo confessando com a sua boca que só Jesus pode lhe salvar. Pode verdadeiramente se arrepender do seu pecado, que será perdoado pelo Pai. Se você crer e aceitar ao único mediador pela sua alma, Jesus Cristo de Nazaré. Mas se você não quiser aceitar-lo, já está destinado já. A palavra diz: um lago de fogo e enxofre que há de arder para sempre, onde o adversário já está condenado, mas a sua alma tem a oportunidade. A sua alma ainda tem a oportunidade de entregar a Cristo. E receber a ajuda do Senhor para vencer o pecado e vencer a morte. O Senhor nos diz na sua palavra que o próprio Senhor Jesus Cristo, aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, diz, 17 em diante: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive
fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus é o único que descendeu Já almoçaram? lá no inferno. Para vocês almoçarem, quiser disparar um Descendeu ao inferno para poder tirar as chaves almoçar, tá? Se ele quiser ir amém, se ele quiser ir da morte e do inferno que estavam com Satanás. Essas chaves era o que o inimigo da nossa alma tinha para poder prender a alma do homem pela eternidade lá no lugar de tormento. O Senhor Jesus Cristo, quando ele foi levado na cruz do Calvário, foi chicoteado, esbofeteado, moído pelas nossas transgressões. Depois, quando começou o momento da crucifixão dele, e começou ele a agonizar, perdendo a míngua, o sangue dele para a remissão dos nossos pecados. Nesse momento, eu posso ver o meu inimigo, o inimigo do meu Senhor, se alegrando grandemente, pensando que aí seria a derrota, pensando que aí seria o fim para a humanidade. Mas depois de ele ter sido crucificado e levado ao túmulo, sepultado, foi nesse tempo, nesse intervalo de tempo, que o Senhor Jesus, o vencedor, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu por você as suas enfermidades, suas doenças, venceu e carregou o peso do seu pecado, da sua maldade, ele levando na cruz. Nesse meio tempo, o Senhor Jesus, nos diz aqui na palavra de Deus, foi e pegou a chave da morte e do inferno. Ele é o único que foi, mas saiu daí vitorioso, com a chave da morte e do inferno, para conquistar para todo aquele que iria crer na mensagem do Evangelho, iria se entregar para esse chamado e para essa salvação tão grande que o Senhor Jesus nos ofereceu. Ele venceu para que você não vá parar nesse lugar, para que você não vá parar nesse lugar de tormento, de dor, de sofrimento, lugar de muita crueldade. Hoje você pode ver
Quanta notícia má tem se espalhado no mundo. Quanta violência e quanta atrocidade tem se cometido nesse mundo. Isso tudo é obra do próprio diabo. Lá no inferno irá ser, mas muito. Não sei quanto poderíamos multiplicar a multiplicação da iniquidade, onde Satanás e seus demônios irão atormentar aqueles que negaram a Cristo, aqueles que decidiram servir a si próprio, aos seus desejos, às suas vontades, aqueles que não quiseram amar a Cristo e não abraçaram a mensagem da cruz. Mas hoje essa vitória foi garantida. Hoje, por Cristo Jesus, nos encontramos aqui para anunciar essa verdade. Para dizer que só Jesus Cristo pode lhe salvar e lhe libertar do engano, e libertar das falsas religiões, a qual não se encontram aqui na Sagrada Escritura, e muitos estão ensinando. A palavra diz em 1 Timóteo capítulo 4, que nos últimos tempos apostatarão muitos, dando ouvidos a doutrina de demônios. Negarão a fé, que não se quiseram firmar na verdade, preferiram crer na mentira, preferiram crer no engano. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Muitos têm dado ouvido, sim, a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Por isso que não se engane. Esse velho ditado, que todos os caminhos levam a Deus, e Deus é só um. Se falando de Deus está tudo bem, mas muitos são espíritos enganadores e dizem falar de Deus e estão enganando e conduzindo muitos para a perdição, estão conduzindo muitos para o inferno. Muitos enganam as pessoas falando que tem que ir dar uma olhadinha como é o inferno. É mentira de Satanás. Por isso que a palavra nos deixa bem claro e estabelecido: o único que foi ao inferno foi Jesus Cristo, para tirar da mão de Satanás a chave da morte e do inferno. Ninguém mais foi lá no inferno. Ninguém mais foi. Esse lugar está destinado no dia do juízo para aqueles que foram infiéis,
desobedientes, negligentes aqui na terra com a sua salvação, que amaram mais a sua carne e não amaram a Deus, e não se preocuparam pela sua própria alma em cuidar. O Senhor dá livre-arbítrio para cada um de nós. E o Senhor dá uma consciência para cada um de nós saber onde queremos ir passar a eternidade. O Senhor não te obriga a buscá-lo. O Senhor não te obriga a você optar para ir para o céu. Mas Ele faz o convite. O Espírito de Deus tem feito um convite para essa humanidade. Mas muitos, estribados na sua arrogância, na sua soberba, no seu coração pervertido, por causa do pecado e da iniquidade desse mundo, muitos pensam ter zombado da palavra. Quando zombam da palavra, estão zombando de Deus. Mas o próprio Deus diz: não vos enganeis. Deus não pode ser zombado. Deus não pode ser burlado. Tudo aquilo que semeares também colherás.